aleluia. Então, amados, você veja que é uma revelação das coisas que estão acontecendo, das coisas que em breve devem acontecer. É um livro futurístico, é um livro que revela, irmão, o passado, que revela o presente e que vai revelar o futuro. Você veja que é um livro extremamente extraordinário. É um livro diferente, irmão. É um livro que nós conseguimos, irmão, adquirir fé, adquirir sabedoria. Eu consigo crescer, irmão. Eu consigo ser mais cristão quando eu leio o livro de Apocalipse. E como você, irmão, está estudando o livro de Apocalipse, é necessário que você tenha na sua mente que o livro de Apocalipse, os 22 capítulos de Apocalipse, para você entender de uma forma simples, de uma forma simplificada, você primeiro tem que entender o que é o capítulo 1, o que é o capítulo 2, o que é o capítulo 3, o que representa o capítulo 4. Irmãos, o capítulo 1, João está tendo a visão do Cristo glorificado. Do Cristo glorificado. Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, 2 e 3, fala das igrejas no tempo passado e das igrejas no tempo futuro, que somos nós hoje. Quando nós chegamos em Apocalipse 4, nós encontramos a igreja sendo arrebatada. Quando nós chegamos no capítulo 5, nós encontramos a igreja que foi arrebatada sendo glorificada no mais alto e sublime céu. Quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 6, até o capítulo de número 18, meus amados irmãos, nós vamos estar vendo ali o período da grande tribulação. O período da grande tribulação, aonde vem o reino do anticristo, aonde vem os falsos profetas, aonde vem a marca da besta, aonde vem o cavalo preto, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo, que tudo isso nós vamos ver lá na frente, o que é que simboliza o cavalo preto, o cavalo amarelo, branco, vermelho, tudo isso nós vamos ver. Quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 19, nós vemos a segunda vinda de Cristo em glória, em majestade, em poder, em domínio. Mas quando nós chegamos no capítulo 20, nós vemos a prisão de Satanás, mil anos de Satanás, ou seja, o milênio de Cristo com os seus fiéis na terra, e a prisão de Satanás por 1000 anos. Quando nós chegamos em Apocalipse 21 e 22, João está dizendo, e eu vejo novo céu, nova terra, porque o primeiro céu, a primeira terra passou, o mar não vai mais existir. E eu vejo a santa cidade, a nova Jerusalém descer do céu. Então, irmão, você tem que ter essa visão panorâmica. Você tem que entender o que significa os capítulos da Bíblia. Então, irmãos, hoje é o segundo sábado que nós estamos estudando os Apocalipse capítulo 1. Nós estamos vendo a visão do Cristo glorificado. É um contraste de Isaías 53, diaconisa Arlene. Isaías 53, o profeta Isaías, ele vê Jesus de um jeito. Apocalipse capítulo 1, João está vendo Jesus com o seu rosto brilhando que nem o sol, os seus pés como um latão reluzente, os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chama de fogo. Mas quando nós vamos para o livro do profeta Isaías 53, você vê o profeta Isaías dizendo, Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço forte do Senhor? Pois o Senhor foi crescendo em uma terra seca que nem uma raiz. Nós olhamos para o Senhor, nós não vimos nenhuma formosura, nós não vimos nenhuma beleza que nos atraísse. Ou seja, Isaías, irmã Cidinha, Isaías está tendo a visão 700 anos de Cristo
Cristo sendo apregado naquela cruz. Ele está vendo Jesus com aquela coroa de espinho na cabeça, o seu rosto ensanguentado, o seu corpo todo martirizado. Mas quando João está na ilha de Patmos, que é uma revelação que o próprio Jesus está dando a João, esse Jesus de Isaías 53 não é mais o mesmo Jesus Cristo, não é mais o mesmo Jesus que estava pregado naquela cruz. Esse Jesus que João estava vendo naquela ilha era um Jesus extremamente glorificado. Era um Jesus, amado, que quando João olhou, ele não aguentou tamanha glória. João, a Bíblia relata que ele caiu como morto aos seus pés. Então vamos lá, irmão, a Bíblia diz que Jesus disse: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Que eu já expliquei para os irmãos, que é a primeira letra do alfabeto, né? Grego. Aquele que é, que era, que há de vir o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na tribulação, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Isso aqui eu expliquei para os irmãos, né? Eu estou lendo só para nós ter uma leitura completa da palavra. Versículo 10. Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Olha o que João está dizendo aqui. João está dizendo aqui que ele achou-se em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor, irmão, é o domingo. Porque o domingo é um dia aonde a Bíblia relata em Mateus 16 que é a ressurreição de Jesus. A Bíblia relata que foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou, que é o domingo. Para os judeus, irmão, o primeiro dia da semana é o sábado. Mas para os cristãos é o domingo. E nós sabemos, irmão, que o Senhor Jesus, ele quando fez a terra, quando ele criou o mundo, em 6 dias, a Bíblia diz que no 7º ele descansou de toda a sua obra, que é o sábado. Só que quando Jesus ele morreu e ressuscitou, irmão, o sábado foi mudado para o domingo. Hoje o nosso dia de descanso é o domingo. Então João está dizendo: eu, João, que também sou vosso companheiro na aflição, na tribulação, eu me achei em espírito no dia do Senhor. No dia do Senhor, veja bem o versículo 11. Eu estava no Espírito no dia do Senhor, versículo 10, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Versículo 11, dizendo: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. O que tu vês, escreve em um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então, o Senhor Jesus aqui, irmão, ele já está dando aqui uma ordem a João. Ele está dizendo: olha, João, o que tu está vendo aí, ó, escreve em um livro. Tudo que eu vou te falar, tudo que eu vou te mostrar, tudo que tu vai ver, aleluia, na Nova Jerusalém, tudo que você vai ver a respeito de escatologia. Pastor, o que é escatologia? É o estudo, é a ciência que estuda os acontecimentos das últimas coisas. Então João está tendo aqui a visão, e o Senhor Jesus dizendo: ó, o que tu está vendo, escreve. Que é justamente o livro de Apocalipse, irmão. Uma coisa bem interessante que eu quero que você saiba: a Bíblia ela foi escrita no Monte Sinai por Moisés. Você lembra que quando Moisés subiu o monte, Deus deu o que? A tábua dos 10 mandamentos. A Bíblia começou a ser escrita no Monte Sinai e terminou de ser escrita na ilha de Patmos por João.
Ou seja, a Bíblia começou a ser escrita por Moisés e terminou por João na ilha de Patmos. Levou aproximadamente 1.500, 1.600 anos para ser escrita. O Novo Testamento, irmão, eu quero que você entenda isso, só foi escrito depois da morte de Jesus Cristo. Eu quero que você tenha essa visão diferente. O Novo Testamento só foi escrito depois de Jesus Cristo, depois que Jesus veio à terra, morreu, foi crucificado, ressuscitou, subiu aos céus. Aí sim, os apóstolos, os discípulos, eles escreveram o Novo Testamento. O Velho Testamento, irmão, nós chamamos de lei, ou seja, a antiga aliança. Eram as leis que o Senhor deu a Moisés, aos profetas. Então o Velho Testamento foi escrito antes de Cristo. O Novo Testamento foi escrito depois de Jesus Cristo. E quando João escreveu, irmão, o livro de Apocalipse, foi no primeiro século, do imperador Domiciano, no primeiro século do imperador Domiciano. João, quando escreveu o Apocalipse, foi no ano de 90 que ele escreveu o livro de Apocalipse. Então o Senhor Jesus estava revelando a ele algo sobrenatural. O Senhor Jesus estava mostrando a ele as coisas que estavam acontecendo, as que em breve iam acontecer. E Deus disse: olha, o que tu vê, escreve em um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Pastor, mas só existiam 7 igrejas na Ásia? Não, meu irmão. Havia muitas outras igrejas naquela época. O Evangelho, irmã Rosa, já estava sendo pregado há muito tempo. O Evangelho já vinha sendo pregado há muito tempo. Só que quando a Bíblia trabalha com essas 7 igrejas, quando a Bíblia trabalha só com essas 7 igrejas, é porque essas igrejas, diaconizarem, é a representação de todas as igrejas do passado e de todas as igrejas de hoje. A representação das 7 igrejas que nós vamos estudar no capítulo 2, que você vai ver cada uma, você vai estudar cada uma, você vai ver a doutrina de cada uma, você vai ver que dessas 7 igrejas só tinha 2 certas. Eu não vou entrar nesse detalhe porque é no capítulo 2. Mas quando João recebeu essa visão para escrever as 7 igrejas da Ásia, ou seja, enviar a carta, enviar o livro que Jesus estava querendo trabalhar com as igrejas, João ele recebe essa visão. E você veja uma coisa interessante, é que ele ouviu, a Bíblia diz que ele ouviu uma voz como voz de trombeta. Quem já ouviu, irmão, voz de trombeta? Trombeta, trombone. Você já parou para pensar, irmão, a voz de trombeta é alta. Irmão, a voz de trombeta é uma simbologia da voz majestosa de Deus. Você vai ver isso, irmão, de acordo com esse estudo, diversas vezes na Bíblia Sagrada, a voz do Senhor é uma voz de muitas águas. A voz do Senhor é como voz de trombeta. O Salmo faz até questão de dizer que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra o cedro. A voz do Senhor separa labaredas de fogo. Amém. Irmão, só que quando João ele vê o Cristo glorificado, ele disse que se achou em espírito no dia do Senhor. E o incrível que pareça, irmão Davi, é que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo está dizendo: eu conheço um homem há 14 anos, se foi no corpo não sei, se fora do corpo eu não sei, eu só sei que ele subiu aos céus e ouviu palavras inefáveis, palavras demasiadamente maravilhosas. Paulo está falando de João. E tem
João foi em corpo, eu não sei se foi em espírito, está na Bíblia, abençoado. Está na Bíblia. Paulo disse, veja bem, Paulo disse, eu conheço o homem há 14 anos, se é no corpo, não sei, se fora do corpo, eu não sei. Só sei que ele foi levado aos céus. Ele recebeu visões sobrenaturais. O Senhor Jesus mostrou a ele a Nova Jerusalém, a cidade santa. Aleluia. O Senhor Jesus revelou coisas a ele grande. Só que quando nós vamos aqui, João está dizendo que o Senhor levou ele no Espírito. Então está comprovado que João ele foi arrebatado em Espírito. Irmãos, o arrebatamento de João na ilha de Patmos, em espírito, é o que vai acontecer com nós. É o que vai acontecer com a igreja. Assim como João foi arrebatado, irmão, nós seremos arrebatados também. Você vê que quando João foi arrebatado, ele ouviu palavra, e o Senhor disse, o que vês tu escreve e envia às 7 igrejas da Ásia. Versículo 12. E voltando para ver a voz que falava comigo, e voltando eu vi 7 candelabros de ouro. Versículo 13. E no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés, cingido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos, versículo 14, eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés como bronze polido, versículo 15, como se queimasse em uma fornalha, e a sua voz como som de muitas águas. Aleluia. Versículo 16. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. Eu disse quantas estrelas, irmãos? 7. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. E a sua face era como o sol quando brilha na sua força. Versículo 17. E quando o vi, caí como morto aos pés. E ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Então até o versículo 17, irmão, eu fiz aqui uma leitura. Porque João disse que quando ele ouviu, veja que João estava, irmão, na ilha de Patmos. Naquela ilha, você veja que João estava ali por causa da pregação do Evangelho. Ele estava naquela ilha por causa da perseguição que se levantou contra a igreja. Dos discípulos que professavam a sua fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que por sua vez, Domiciano, Nero, que foi um grande perseguidor da igreja, eles decretam, irmão, decreto para perseguir a igreja do Senhor. E você veja que com essa perseguição, o primeiro discípulo, o primeiro mártir da história foi Estevão. A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e ninguém conseguia resistir à sabedoria de Estevão. Os homens ficaram tão furiosos com Estevão, porque Estevão, ele professou sua fé no cristianismo. Ele professou a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que ele foi apredejado até a morte. Ele foi levado para a praça, pela população, para apredejar. E o que eu acho mais interessante é que quando Estevão estava sendo apredejado, Estevão olhou para o céu e disse, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem assentado à destra de Deus Pai. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele povo começou a pegar em pedra e começaram a apredejar Estevão. Estevão foi o primeiro a morrer pelo amor de Jesus Cristo. Glória a Deus. Foi o primeiro a morrer
Senhor de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Herodes, que também foi um grande perseguidor da igreja, Domiciano, Nero e Herodes foram pessoas truculentas, pessoas que perseguiram o irmão, os discípulos, pessoas que perseguiram aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Herodes matou a espada Tiago, que era o irmão de Jesus. Tiago, que era irmão do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Tiago foi morto à espada. João Batista, ele foi morto, irmão, degolado. Porque também era outro homem de fé. A Bíblia diz que Tomé, que era outro discípulo de Jesus, ele morreu orando no monte por flechada. Os bárbaros encheram o corpo de Tomé de flecha. E esse João aqui, irmão, que nós estamos vendo, os historiadores dizem que Nero jogou João para matar ele num caldeirão de azeite fervendo, mas João não morreu. Então Nero manda João para a ilha de Patmos, uma ilha onde tinha prisioneiro. Só que a Bíblia relata, irmão, que os discípulos de Jesus foram morrendo. Um a um foram morrendo. Tiago foi morto à espada. Estevão foi apedrejado até a morte. Tomé foi morto à flechada. A Bíblia diz que André, irmão, foi crucificado em uma cruz, em formato de X. Até hoje, quando você vai tirar a habilitação, tem uma plaquinha dizendo Cruz de Santo André. Tem uma placa lá, uma legislação, tem uma placa lá que tem uma cruz em formato de X, e ali batizaram uma Cruz de Santo André. Então André, ele foi crucificado numa cruz em formato de X. Pegaram Pedro, que também era discípulo de Jesus, pegaram ele para crucificar. E quando estava crucificando, Pedro disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Me crucifique de cabeça para baixo. Eu estou dizendo, irmão, que não foi brincadeira. Isaías, o profeta messiânico, foi cerrado com um serrote pelo meio. Ele foi cerrado com um serrote pelo meio. Eles pagaram um preço tão alto, irmão, mas eles não negaram a sua fé. Aleluia. Glória a Deus. Paulo, que foi um dos ícones do Evangelho, Paulo que escreveu 14 cartas do Novo Testamento, só do Novo Testamento, que tem 27 livros. Paulo escreveu 14 cartas. Paulo chegou numa das cartas dele e disse: olha, a minha partida está chegando, eu vou ser degolado, mas uma coisa eu sei, acabei a carreira, guardei a minha fé, agora a coroa da justiça está me esperando, o qual o Senhor, o reto juiz, vai me dar naquele dia, e não somente a mim, mas todos aqueles que estão aguardando a vinda de Jesus. Irmão, não negue sua fé. Por mais que você passe por prova, perseguição, angústia, irmão, não negue sua fé. Porque todos esses morreram na fé. Não negaram Jesus. João, que escreveu o Apocalipse, foi o único profeta que Deus disse que ele não ia morrer. Foi o único que morreu com 100 anos de idade, morreu velho. Foi o único que não foi martirizado. Foi o único que Deus escolheu ele para escrever o Apocalipse. Foi o único que o mesmo Jesus disse: olha, ele não vai morrer.
Quando Jesus disse que João não ia morrer, Jesus estava dizendo de morte martirizada. Mas ele ia morrer de ditosa velhice. Naquela ilha, João gastou os seus anos de vida sendo prisioneiro. E naquela ilha foi aonde Deus trabalhou, foi aonde Deus revelou a ele as coisas que brevemente devem acontecer, as que já estão acontecendo e as que em breve vão acontecer. E você veja que ele estava naquela ilha, quando ele ouviu por detrás dele uma voz, como voz de trombeta. Quando ele olhou para trás, a Bíblia diz que quando ele olhou para trás, ele viu o Jesus glorificado, que nem nós vimos até o versículo 17. Quando ele olhou para ver, ele viu 7 candeiros de ouro. Apocalipse vai trabalhar muito com isso, irmão. Nesse estudo nós vamos trabalhar muito com o número 7, com o número 12. Nós vamos trabalhar muito porque Apocalipse vai falar de 4 cavalos. Apocalipse vai falar de 7 igrejas, 7 anjos, 7 trombetas, 7 selos, 7 taças da ira de Deus. Apocalipse nós vamos trabalhar muito com esse número. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção nesse número 4, nesse número 7. Que os irmãos prestem bem atenção. Porque quando ele ele vê o que? 7 candeiros de ouro. 7 castiçais de ouro. E castiçais, irmão, é a igreja. Quando a Bíblia diz 7 estrelas, é anjo, é os pastores das igrejas. Quando você vê o nome candeeiro na Bíblia, é a igreja. É a igreja. Deus estava mostrando a João as 7 igrejas da Ásia, ou seja, os 7 candeiros. E você vê que quando João virou, ouviu a voz como de trombeta, virou, viu 7 candeiros de ouro e o Cristo glorificado. Agora eu quero revelar para você o que representa o Cristo glorificado. João olhou e viu o Filho do Homem. Por que, pastor, está empregada essa palavra Filho do Homem? Porque, irmão, Jesus ele é chamado de Filho do Homem. Ele é chamado de Filho de Deus. Ele é chamado de Filho do Homem na condição que ele veio em carne. Os irmãos estão entendendo? Quando ele é chamado, a Bíblia trabalha muito com esse negócio. Filho do Homem. Filho do Homem. Em várias partes, principalmente em Ezequiel, em Jeremias e aqui no livro de Apocalipse. Filho do Homem. Ele viu o Filho do Homem, ou seja, Jesus. E quando João vê, ele vê o rosto de Jesus brilhando como a força do sol. O que é isso, pastor? Quando João vê o rosto como força do sol. Sabe o que é o sol, irmão? O sol é a glória de Deus. É a glória. Você consegue olhar para o sol, irmão? Levanta a mão quem consegue olhar para o sol. 10 minutos. Você olhando assim para o sol. Se você ficar olhando para o sol assim, irmão, pelo menos 10 minutos, quando você tirar os seus olhos do sol, você vai ficar no mínimo 5 segundos cego. Você está entendendo, irmão? Quando João vê, ele vê o Filho do Homem, o seu rosto como um sol. Está falando da glória de Deus. Só para você ter noção, a glória de Deus, o sol representa a glória de Deus. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é resplandecente. João dizia: os seus cabelos é branco como a neve. O que é isso, pastor? O que quer dizer? Quando João viu os seus cabelos brancos como a neve, irmão, o branco como a neve representa pureza, santidade, irmã Cidinha. O branco representa sabedoria. Né, irmã Cissa? A irmã Cissa tem um cabelinho branco ali. Sabe o que é isso? Experiência. Não é, irmão? Quando nós vemos uma pessoa com cabelinho assim branco, sabe o que é isso? Anos de vida
vivido. Sabedoria. Sabedoria. Então o branco, quando João vê Jesus com os cabelos brancos, simboliza que ele é santo, simboliza a pureza dele, simboliza que ele é sábio. Ele é um ancião, ele é um ser sábio. Quando João diz, os seus olhos é como chama de fogo. Sabe o que significa isso? Diaconisa Fátima. Os olhos como chama de fogo. Toda vez que você lê Apocalipse, você vai lembrar desse estudo. É por isso que é muito importante esse estudo para você. Amém. Porque quando qualquer pessoa vier pregar aqui, você vai lembrar desse estudo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, a Bíblia diz que a função do Espírito Santo é lembrar você de tudo o que Jesus falou. Eu tenho certeza que quando você ouvir uma pregação, a sua fé vai aumentar mais e mais, porque você vai dizer, o pastor já ensinou isso. Os olhos como chama de fogo, diaconisa Fátima, é a representação, aleluia, daquele olho que tudo vê. Nada escapa ao seu redor. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, e penetra a ponto de dividir nossa alma, nosso espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração do homem. E não há criatura alguma que esteja escondida, oculta, diante dos olhos daquele que vamos prestar conta. Amém. Você está entendendo, irmão? Os olhos como chama de fogo, é isso. Nada se esconde dos seus olhos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. Pedro está dando uma instrução. Você quer amar a vida? Você quer ver dias felizes? Refreia a sua língua de falar maldade. Aparte-se do mal e busque o bem. Porque os olhos do Senhor, eu disse o que, igreja? Os olhos do Senhor estão contemplando o justo e os bons. Você está entendendo, irmão? Que os olhos do Senhor estão contemplando os bons e os maus. Se você não for para o Salmo 34, versículo 12, a Bíblia diz, irmão, que a mesma coisa que Pedro disse lá. Quer amar a vida, quer ver dias felizes, refreie sua língua. Evite que os seus lábios falem maldade. Aparte-se do mal e busque o bem, busque a paz e bem alcançá-la. Porque os olhos do Senhor estão contemplando os bons e os maus. Se você pegar a sua Bíblia e for para Provérbios capítulo 15, versículo 3. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Eu vou fazer questão de ler para você ver que aqui eu não estou, para mim só não ficar citando. Ou melhor, alguém abra aí Provérbios capítulo 15, versículo 3. E leia para mim. Ainda dá tempo. Só para você ver que os olhos do Senhor é tão maravilhoso. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Quem achar pode ir. Eu poderia citar, mas eu quero que você trabalhe um pouquinho nessa tarde. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Amém. Está vendo? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então, só para complementar a visão que João está tendo, que os olhos dele é como chama de fogo, nada escapa aos olhos do Senhor. Tudo está sendo visto perante os olhos do Senhor. João disse que o seu rosto é como a força do sol, cabelo branco como a neve, seus olhos como chama de fogo, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, ou seja, de 2 lâminas. Parece inusitado isso, né, irmão? Essa visão, poxa, Jesus com uma boca de espada. Você tem que entender, irmão, que o livro do Apocalipse tem símbolos, textos, figuras.
Quando a Bíblia diz que da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, é a representação da palavra de Deus. A Bíblia tem o quê? Novo Testamento e Velho Testamento. É a palavra, irmão. Não é que Jesus tem uma espada que sai da sua boca, mas é a palavra que quando sai da boca de Jesus é poderosa. A palavra que eu disse aqui que é viva, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes que penetra a ponto de dividir alma, espírito, juntas e medula. A espada, irmão, é a palavra que sai da boca de Jesus. João também disse que os seus pés eram como um latão reluzente, como se tivessem refinado em uma fornalha. Sabe o que representa os pés como um latão, irmão? É firmeza. É firmeza. João diz também que ele tinha um cinto. Sabe o que é isso, irmão? Segurança. O cinto é segurança. Então, João, nós vimos até o versículo 17, que eu já expliquei para os irmãos. E quando vi cair morto aos seus pés, ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Observe que quando João está tendo a visão, irmão, ele cai como morto, ou seja, desmaiado. Aí Jesus vai lá, irmão, porque Jesus não veio para matar João. Aí Jesus vai lá e coloca a sua mão direita no ombro de João e diz o quê? Não temas. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Não temas. Essa palavra não temas, irmão, está na Bíblia aproximadamente 300 vezes. Não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa palavra não temas, irmão. Você veja que essa palavra não temas, Jesus disse para Jairo, quando a sua filha estava morta, em casa. A Bíblia diz que Jairo foi com tanta fé em Jesus. Foi com tanta fé no Senhor Jesus. Senhor, vamos na minha casa, minha filha está quase morrendo. Aí lá vem Jairo e Jesus, aí chega onde dentro da casa de Jairo e diz: por que você foi atrás do mestre? Por que você incomodou o mestre? A tua filha acaba de falecer. A Bíblia diz, irmão, que entrou no ouvido de Jesus, saiu do outro lado. Jesus não acudiu a palavra daquele incrédulo. Jesus colocou a sua mão no ombro de Jairo e disse: Jairo, não temas, creia, tão somente tua filha vai viver. Você está entendendo, irmão? Eu poderia aqui citar vários textos aonde Deus diz: não temas, eu estou contigo. Isaías 43 diz: não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou o Senhor teu Deus. Então veja bem, irmão, veja bem, versículo 18: eu sou aquele que vive e que estava morto, e eis que estou vivo para sempre. Amém. Eu tenho a chave do inferno e da morte. Irmão, se eu incluir aqui alguns versículos, irmão, me diz: pastor, o senhor não explicou aquele versículo não. Eu estou seguindo aqui uma ordem cronológica, irmão, e na minha mente eu não perdi nenhum versículo até agora. Estou explicando a você capítulo por capítulo, versículo por versículo. Jesus está dizendo: eu tenho a chave do inferno e da... O povo diz por aí que quem tem a chave do inferno é Satanás. Esse texto veio para desmentir, irmão, essa heresia. E o povo diz que Satanás é dono do inferno. Satanás não é dono de nada. Ele vai ser lançado lá e vai ser lançado no lago de fogo, que é duas coisas diferentes. O inferno é uma coisa, irmão. Você está sabendo que o inferno é uma coisa e o lago de fogo é outra? O lago de fogo é pior do que o inferno. Porque a Bíblia diz que o inferno é uma condenação só para a alma e para o espírito. O lago de fogo é uma condenação para corpo, alma e espírito. Nós somos tricotômicos, irmão. Nós somos três: corpo, alma e espírito.
No inferno é uma condenação só por espírito e alma. Nós vamos ver lá na frente, não vou explicar isso não. Já é 5:10. Vou explicar isso não. Mas você veja que Jesus disse: olha, eu sou aquele que estive morto, estou vivo para todo sempre. E eu tenho a chave da morte e do inferno. Quem tem o domínio, irmão, é Ele. Quando Ele está dizendo assim: olha, eu tenho a chave da morte e do inferno, Ele está dizendo assim, que é Ele que tem autoridade. Não é Satanás que tem autoridade de tragar a nossa vida, não. Você lembra logo de Jó. Satanás teve que pedir permissão a Deus para tocar em quem? Não foi Jó? Ele não toca sem a permissão de Deus não, irmão. E esse corona não vai matar nós sem a permissão de Deus não. Porque quem tem a chave da morte é Ele. Quem tem a chave do inferno é Ele. Esse negócio de dizer Satanás tem a chave do inferno e vai abrir portão. Não, irmão. Satanás não está no inferno não, viu? Tem pessoas que pensam que Satanás está no inferno. Tá não. Pastor, me explica esse negócio. Vai lá para Jó. Quando os filhos de Deus vêm se apresentar diante de Deus, a Bíblia diz que Satanás vem também no meio deles. E Deus faz uma simples pergunta: de onde tu vem, Satanás? Ele diz: eu venho de passear por essa terra, de rodear por ela. Está vendo, irmão? No Novo Testamento, Jesus diz: olha, o príncipe deste mundo vem aí, falando de Satanás, e eu não tenho nada a ver com ele. Satanás está aqui, irmão, na terra, está dentro do inferno, esperando as almas que foram mortos. Ele não está lá não, como as pessoas dizem: você vai ser espetado lá no inferno com Satanás. Vai não, irmão. Ele está aqui, provocando acidente em BR, fazendo pessoas se matar enforcadas. Satanás está passeando por a terra, irmão, fazendo bagaceira, fazendo as pessoas usar droga, beber, se prostituir, provocando discórdia, provocando briga. Satanás, ele gosta de ver isso, irmão, ele não está lá não. Mas a Bíblia diz que nós vamos estudar isso ainda, que Satanás vai ser preso por 1000 anos, depois dos 1000 anos ele vai ser lançado no lago de fogo. Nós vamos ver isso em Apocalipse capítulo 20, mas está muito longe esse estudo. Mas deixa eu te dizer, irmão, Jesus é quem tem a chave da morte e do inferno. Em Deuteronômio 32, versículo 39, tem uma passagem que diz assim: vede agora que eu somente sou. Eu mato, eu dou a vida. Eu firo e saro. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Quem tem o domínio, irmão, da morte é Deus. Eu me lembro muito bem que quando minha tia me se acidentou, de frente dos meus olhos, minha tia se acidentou. Eu ia de bicicleta, ela ia de moto, mas o marido dela. Nós íamos conversando, eles iam na pista, eu ia conversando com eles, de repente nós estávamos conversando, aí eu me despedi deles: tchau. Lá na frente eu vi o acidente. A minha tia, irmão, bateu com a cabeça no chão, era sangue, aquele sangue duro. E você sabe que aquele sangue duro é sério o negócio. A minha tia caiu, irmão, eu fiquei aperreado, eu fiquei apavorado. Eu entrei dentro da casa da minha mãe, me ajoelhei, me tranquei no quarto. Todo mundo dizia: morreu. Todo mundo dizia: olha, já foi tirado sem vida. Todo mundo chegava com a notícia: vão desligar os aparelhos. E eu disse: aleluia. Eu me ajoelhei naquele quarto e disse: Deus, Tu é dono da vida e da morte. Nas Tuas mãos está a chave do inferno e a chave da morte. Deus, Tu tem todo o domínio sobre a vida dos homens. Eu orei com tanta fé, irmão, que era o povo decretando morte, era notícia em cima de notícia. Não pensa que não. Minha tia
boa toda. Aleluia. Amém. A questão é a nossa fé, irmão. Então Deus ele tem a chave. Então veja bem, versículo 19. Escreva as coisas que tu tens visto, e as que são, e as que ainda vão acontecer. Ou seja, as coisas que João estava vendo, irmão, era a visão do Cristo glorificado. Ou seja, escreve as coisas que tem visto. As coisas que tem visto era o que João estava vendo, o Cristo glorificado. As que são, que é Apocalipse 2 e 3, que é as igrejas, que são, e as que vão acontecer, futuro. Então Deus está dizendo, escreva as coisas que tem visto, que são as que hão de acontecer. Versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros que tu viste são as 7 igrejas. Você está vendo, irmão? Que eu disse para os irmãos que os 7 candelabros de ouro eram as 7 igrejas. E as 7 estrelas que João estava vendo eram os anjos, eram os pastores, eram os líderes das igrejas. Você vê, a própria Bíblia está dizendo, ó, o mistério que você estava vendo lá atrás, os 7 candeiros, são as igrejas. As estrelas que você viu são os anjos. Você está vendo, irmão, que a Bíblia, ela explica ela mesma. Nós não precisamos, irmão, de outro material para interpretar a Bíblia. A Bíblia interpreta ela mesma, irmão. Qualquer estudo que nós for fazer, irmão, nós temos que interpretar por ela mesma. Porque um texto vai dar vida a outro texto. Um livro vai revelar o outro livro. Então não existe outro material melhor do que a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada, se você lê ela de capa a capa, você vai ver, irmão, que ela explica ela mesma. Todo o mistério que está oculto na palavra, na Bíblia, ela revela ela mesma. A Bíblia revela ela mesma. Um texto mostra outro texto. Eu não posso aqui, irmão, inventar. Eu não posso aqui criar alguma coisa, porque está escrito. Nos últimos capítulos de Apocalipse, ai daquele que aumenta, ai daquele que diminui. Jesus diz, ai daquele que tirar um tiro da minha palavra. Então, queridos, nós concluímos aqui Apocalipse capítulo 1. Nós concluímos o capítulo de Apocalipse capítulo 1. Eu quero perguntar aos irmãos